Daí beleza, eu sou o Velberan e vocês devem ter reparado que uns tempos atrás eu postei vários vídeos de Magic aqui no canal que eu estava bem empolgado com o tal do Commander, que foi um formato for fun que surgiu uns tempos atrás aí, que era mais voltado para mesão, mais para interação entre os jogadores e aproveitava bastante cartas antigas de Magic que não tinha muito uso em formatos mais competitivos. Eu jogava bastante Magic lá antigamente, lá na época da quarta edição, era glacial mesmo, voltei a jogar na época lá de Kamigawa, Ravnica, por essas bandas aí. Depois que eu fui pro Japão, parei de jogar total e quando eu voltei pro Brasil, deu saudade da coisa e eu voltei no final de 2019, sabendo desse formato Commander e comecei, né? Então eu comprei esse deck aqui, não exatamente esse, né? Que é o deck do Sevini. Um deck pré-montado, que você compra o deck, ele já vem prontinho assim pra jogar. Nossa, desfocou tudo o vídeo aqui. Já vem prontinho pra jogar e fui jogar lá nas mesinhas, levei um vareio, óbvio, né? Que com um deck pré-montado assim, ele tem um nível mais baixo do que os decks pré-construídos, do que os decks construídos. Mas daí eu fui vendo, ó, se eu trocar essa cartinha aqui por essa, o deck vai dar uma melhorada. Aí eu comecei a trocar as cartas do deck, troquei a comandante também, né? Em vez do comandante principal aqui, eu comecei a usar a Elsha. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho ela. Claro, né? A carta que a gente quer sempre tá lá no fundo do deck. Essa daqui. Então comecei a usar a Elsha do Infinito como comandante, e aí a minha ideia era fazer um deckzinho simples, com cartinha baratinha e tal, né, só pra brincar mesmo, mas eu comecei a ver umas cartas mais quente fervendo lá, né, pô, se eu colocar um tampo de adivinhação do Sensei aqui nesse deck, eu vou poder manipular o topo do deck aí pra castar as mágicas com a Elsha, vai ficar da hora. Tava 70 conto na época, eu, putz, grila, pô, gastar 70 conto numa carta só, mancada, né? Não vou comprar não, comprei. E comecei a comprar essas cartas cara pra caramba pra turbinar o deck virou uma máquina e eu já fui lá e comprei mais carta pra montar outro deck, e aí pronto, fiquei viciado no negócio, mesmo com a pandemia, né, eu comecei a jogar via Spelltable, que é um site que a gente pode jogar remotamente, né, ele filma a nossa mesa e a gente joga com a galera como se estivesse jogando presencialmente mesmo. Então eu fui bem doido no Commander, empolgado por um bom tempo, inclusive daí eu trouxe esses conteúdos aí para o canal. Mas o Commander de uns tempos pra cá, pelo menos na roda que eu jogo, né, nas lojas da cidade, no meu ciclo de amigo, começou a ficar um negócio descontrolado. Todo mundo começou a turbinar demais os decks, sempre focando muito em vencer o jogo rápido, de maneira super eficiente, geralmente usando combo. E aquela parte de interação, da diversão, das jogadas inusitadas começou a ir pro saco, né? Os jogos ficavam cada vez mais previsíveis, com decks mais automáticos, e eu não me divertia mesmo com os decks que eu montava. Eu montava o deck pensando assim, vou fazer uma coisinha simples aqui só pra me divertir mesmo, e quando eu ia ver, o deck tava custando 1.500, 2.000 reais. Eu tinha um deck lá que tava quase valendo 3.000 reais. Eu pensei, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? Gastando esse monte de dinheiro aí pra montar os decks e o bagulho vira um troço doido que eu ganho o jogo rápido e nem dá tempo de me divertir direito. E eu comecei a ficar desanimado pra caramba com o Commander. Eu ia jogar, em vez de sair assim, insatisfeito com uma tarde ou uma noite, né, no Spelltable aí de jogar, de partidas, eu ficava lá, pô, foi sem graça aí os lances. E eu encontrei um pessoal aqui da cidade mesmo que tava jogando Commander só com os decks pré-construídos, né, que era igual o deck que eu tinha comprado originalmente do Sevini, né, que depois eu modifiquei todo, tinha vendido carta dele e, né, que o deck ele já vem
construído da loja, e esses decks eles tinham um jeito diferente de se jogar, porque os decks eles são funcionais, eles giram bem, só que eles são muito lentos para um formato onde os decks são mais otimizados. Só que quando você joga com um deck pré-construído numa mesa só de pré-construído, aí sim você tem aquele Commander que foi o formato que me empolgou para voltar a jogar Magic lá em 2019. Jogando só de pré-construído, daí eu me empolguei pra caramba e voltei a jogar com mais afinco e com mais alegria também. E eu peguei tanta raiva do Commander construído que eu separei as cartas, né, que não iam para Commander pré-construído e botei tudo para vender. Aliás, se alguém quiser comprar cartinha minha aí, eu vou deixar o perfil da minha Liga Magic, o meu bazar da Liga Magic aí na descrição. A gente faz uns rolos aí, a gente faz uns negócios, beleza? Então manda lá pra gente se, né, se tiver interessado. Tô vendendo tudo. E não era por falta de carta, nem nada não, sabe? Que eu tava parando lá com o Commander construído, porque eu tinha várias staples, né, as cartas mais cobiçadas lá, tinha um monte de coisa que já vendia a maioria delas, por sinal. Então eu consegui fazer uns decks bem brabo mesmo, mas eu não me divertia com eles de jeito nenhum. Jogando mais com decks pré-construídos, eu vi que eles têm sim um balanceamento na sua construção que torna isso daí um formato bem viável. Tem muita gente que acha que alguns decks pré-construídos, principalmente lá dos antigos, né, eram muito overpower por causa de uma ou outra carta que eles tinham que são usados no Commander construído, e por causa daqueles lá eles falam, não, mas não dá pra competir com aqueles decks mais antigos, né? Um deles é o do Edgar Markov, que eu tenho o deck, por sinal, né? Que sim, é um deck muito forte, mas, tipo, o pré-construído dele, ele não é tão opressor assim. O lance do pré-construído é que os decks, eles funcionam, eles têm sinergia, praticamente todos eles têm, só um deck que eu conheci que é o do Oloro, né, que eu achei o deck muito estranho, assim, não sei como é que se joga, mas todos os outros funcionam bem, e depende muito do jogador de usar ele. E é aí que tá a graça do formato, ele não tem aqueles decks autoplay que a gente vê nos formatos construídos. O jogador realmente tem que sentar, aprender a usar o deck. Quanto melhor ele aprende a usar o deck, mais chance ele vai ter de ganhar. Jogando com os construídos, os jogadores são valorizados, não são tanto os decks. Tanto que, né, muita gente fala aqui do terrorzão, né, o Edgar Markov, que é o mais temido aí do formato pré-construído, só que um dos decks mais fortes, que mais me deu trabalho aí pra enfrentar, foi esse aqui, o deck do Ace, que lançou recentemente, e hoje você encontra aí em qualquer loja que vende Magic, esse deckzinho aqui, prontinho pra jogar, por R$130. Barateza, e esse deck aqui é uma bomba, ele é uma máquina, ele é um terror mesmo de se enfrentar. Quem joga com ele é só alegria, né? Mas enfrentar essa desgraça, eu nem chudei o deck aqui ainda, que eu fiquei, não. Vou esperar um pouco passar o hype do Ace, ó, tá tudo destildado, né? Tá as cartas tudo soltas aqui ainda, não coloquei shield nele, nem joguei com ele ainda, eu só enfrentei. O deck é um terror, mano. O deck é um terror. Um deck de 130 conto, muito acessível pra qualquer um aí, né, que queira jogar Magic, consegue pegar pra jogar. E aí a gente entra em outra parte legal do pré-con, que é a acessibilidade, né? Hoje os decks pré-com mais caro que sai nas lojas aí custa coisa de R$250, né? Os mais caros que tem. Isso daí pra muita gente, né, é bastante dinheiro sim, mas pra Magic, cara, é muito barato. Tipo, pra você montar um deck minimamente decente de Commander, você pode ficar esperando e gastar pelo menos uns milão, tá? Eu sei que tem um ou outro deck que você consegue montar até com R$100, ele funciona muito bem, mas se você pega uma mesa de alto nível,
Aí já começa a fazer falta uns terrenos que não entra virado, umas pedras de mana que funciona melhor, essas coisas, e começa a fazer falta e você pode se lascar com esses teus decks mais baratinhos. Já nos pré-cons não tem disso daí, os decks estão bem nivelados e numa faixa de preço bem dentro também. Mesmo se você for querer pegar os decks mais antigos lá pra, né, se você quiser montar um deck mais antigo de pré-com pra jogar, o que você vai gastar aí no pau brabo é 700 conto num deck, que consequentemente, né, esse do Edgar Markov é um dos decks mais caros que tem pré-montado. Mas as cartas que são caras nos pré-com, elas são caras não por causa do pré-com, mas porque elas jogam bem em outros formatos. Aí valoriza algumas cartas do deck e daí desbalanceia o valor dele. Só que esse deck aqui, que hoje custa uns R$700, né, ele tá em nível de igualdade com um de 130. Vai depender muito do jogador daí de extrair o potencial de cada deck. Aí vai ter gente falando, mas jogar só de deck pré-construído assim, não é meio paia não? Não dá pra trocar uma ou outra cartinha? Assim, nas mesas que a gente joga, tá? Se o cara vier com uma carta diferente lá do pré-con, eu não vou botar ele pra correr. É lógico, né? Já tá jogando pra brincar lá, né? Vai muito de cada jogador. Eu prefiro jogar com os decks originais mesmo, e eu acho que a graça do formato pré-con tá em jogar com os decks originais. Porque é aquela história, você pensa assim, ah, eu vou trocar aqui um portão que tá nesse deck por um templo, né? Que é a única diferença que eu vou dar um scry. Beleza. Aí o cara, não, mas daí eu já vou trocar mais essa cartinha aqui, aí mais aquela outra. Daí o deck já não é mais pré-con, tá ligado? Ele troca uma, troca outra, o cara começa a trocar o deck inteiro, faz a mesma coisa que eu fiz com o meu deck do Sevine, né? Quando eu comecei a jogar lá, comprei o deck pré-construído, quando fui ver, o deck já tava todo diferente. Do pré-con eu acho que só tinha comandante, mais umas 2, 3 cartas lá. E justamente por a gente jogar com essas listas que são construídas não pelos jogadores, mas pela própria Wizard, a gente tem um formato de jogo bem diferente que eu comparo muito com jogos estilo Heroes, né? Como Overwatch, League of Legends ou Street Fighter V, que é um lance que eu manjo mais. No Street Fighter V tem lá vários bonecos, cada um com o seu arsenal de habilidades, tem as suas vantagens, tem as suas fraquezas. Alguns personagens têm mais vantagens do que fraquezas, e aí esses personagens costumam ser de um tier mais alto, né? Eles são personagens mais procurados justamente porque eles são bons na mão de qualquer um. Mas um personagem low tier na mão de um jogador habilidoso pode dar muito trabalho e ganhar várias partidas, até porque, como eles não são tão populares, os oponentes não vão saber tão bem como enfrentar eles. Tudo vai depender então do conhecimento do jogador com o boneco que ele tá usando. No pré-com funciona exatamente do mesmo jeito, né? A galera fala, pô, Markov é muito forte, tem o deck do Árabo também, né? O do Ur-Dragon, então, fortíssimo. O deck, eles realmente são bem fortes. Um jogador inexperiente vai pegar ele e vai ter boas chances de ganhar. Mas um deck mais complicadinho de jogar, como por exemplo o da Minato, um deck barato aí, tava uns R$180 para você montar ele, até menos que isso, você encontra por aí o deck da Minato. O deck é uma bomba na mão de um jogador que saiba pilotar ele. Aí outra coisa que muita gente fala, ah não, mas no pré-com os jogos são muito demorados. Mais ou menos, viu? As partidas de pré-com realmente costumam demorar um pouco mais porque não tem assim aquelas win-con que o cara vai lá e comba num turno e ganha o jogo. Geralmente as partidas elas são disputadas a cada ponto de vida, você tem que estar sempre atacando, tem que administrar bem a política do jogo, né, que é uma coisa que está bem esquecida aí no Commander, mas no pré-com é fundamental. Então, por tudo isso daí, os jogos costumam se estender um pouco mais, às vezes passando de 1 hora, vai para 2, já peguei partido do pré-com que foi 3 horas e coisa assim. Só que eles têm uma vantagem, que é os turnos são rápidos.
curva de mana dos decks pré-con são muito altas, tem muita mágica de 7, 8, 9 manas nos decks, então os jogadores costumam fazer poucas coisas no turno deles. Eles fazem pouca coisa no turno deles, já passa pro outro, já passa pro outro, já volta para você jogar de novo. Os jogos são mais dinâmicos. O que estava acontecendo muito no construído era os caras montando os decks tudo de curva baixa, cheia de sinergia, interatividade. Os caras começavam o turno dele, ó, vou fazer uma spell, puxo aqui não sei o que do meu deck, desviro minhas mana, trigo isso daqui, baixo mais isso e tal. E aí, eu jogando no Spell Table, né, o cara começava o turno dele, eu ia lá no banheiro dar um mijão, pegava uma cerveja, dava umas bitocas na minha mulher, vinha aqui e o cara tava no turno dele ainda. Tinha uns turnos assim que demorava 10 minutos do cara trigando infinitas coisas lá e os outros jogadores lá tudo morrendo de tédio, vendo o cara virando e desvirando carta que não parava mais. Isso daí é muito difícil acontecer no pré-con, viu? Então, apesar dos jogos serem mais longos, eles têm uma dinâmica mais rápida e pra mim, pelo menos, é mais divertido. Seria muita ingenuidade da minha parte acreditar que todos os jogadores de Magic iam largar seus decks construídos, cheios de sinergia e combinhos e staples e tudo mais pra jogar com decks de pré-con que tem um power level mais baixo, mas dentro do cenário ideal pode ter aí um jogo bem bacana. Realmente isso daí não vai acontecer, eu sei, mas eu acho que jogar de pré-con pode ser muito interessante para quem tá começando a jogar o Commander, tá afim de um formato assim com mais interação, para quem não quer gastar grana que nem um doido aí para jogar Magic também, quer ter um deckzinho assim com valor controlado e se divertir com esse daí nos fins de semana, ou mesmo para pessoas como eu, né, que jogava o Commander construído e encheu o saco do ritmo doido que tava no formato e quer um Commander com mais política, com mais interação, como a gente consegue ter no pré-com. Por isso mesmo, então, eu vou convidar vocês que jogam Magic aí para participar do grupo de Discord que eu tenho. Eu tinha feito esse servidor faz um tempinho aí, mas não cuidei dele. Eu vou tentar cuidar melhor aí do servidor, que lá é para reunir galera que joga por Spell Table, beleza? Eu não vou fazer tutorial de Spell Table porque tem vários aí no YouTube. É só você digitar Spell Table aí que vocês acham. Mas o que pode ser difícil para algumas pessoas é encontrar salas para jogar, né? Mas esse grupo do Discord vai servir para isso, para achar galera, né, que esteja online para fazer o mesão lá, se reúne e joga, tá? Eu geralmente entro sexta-feira à noite pra jogar e vou chamar a galerinha que tá afim de jogar no pré-con, beleza? Se tiver deck pré-con aí e quiser experimentar com nós, daí sexta-feira à noite aí eu chamo a galera pra jogar. Aliás, eu vou tentar de vez em quando fazer umas lives lá na Twitch, que o meu canal da Twitch também tá paradão, né? Mas eu vou streamar lá pra quem tiver afim de assistir partidas pré-con e depois eu pego as gravações e posto aqui no Velberan Adventures. Vou tentar, mas não depende só de mim, como tem outras pessoas que jogam, né? Nem todo mundo gosta de ter a partida streamada, vai depender disso daí também, tá? Mas vai ser coisa super casual, não vai ser nada preparadinha, né? Como tem vários canais de Magic aí que fazem uns vídeos bem bacana com partidas de Spell Table. Não, eu vou fazer for fun mesmo, só pra deixar registrado, tá? E caso vocês tenham interesse em formato pré-con, eu posso fazer alguns vídeos de vez em quando aí, fazendo análise dos decks que eu jogar, ou que eu estiver pilotando, ou que eu estiver jogando contra, né? Eu posso tentar trazer algumas análises, algumas dicas, algumas interações, algumas jogadas que vocês possam fazer com esse deck aí e tentar deixar este formato, né? Mandar esse formato aí mais pra frente. E um lance muito legal é que tá rolando o primeiro torneio de
Commander Pré-Con. O pessoal do EDHCWB, que faz um monte de torneios aí via Spell Table, eles estão fazendo agora o torneio só para Pré-Con, com inscrições aí para o Brasil todo, por Spell Table. O torneio vai rolar só por Spell Table, beleza? Então, independente de onde você mora aí, se tem loja perto ou não, se você tiver como se conectar no Spell Table, você consegue jogar. Eu vou deixar o link para você saber mais informações aí sobre o torneio na descrição, e sim, eu vou participar também, né? Se você participar do torneio, a gente pode se trombar lá, beleza? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixa aí o comentário pra nós. Clique no gostei, compartilhe ele com os seus amigos, principalmente os comandeiros que estão com saco cheio de ser combado. E se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Apesar que eu não posto muito vídeo neste canal, mas de vez em quando tem, tá? Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!